Então, para determinar a velocidade, nós temos que integrar a aceleração. Então, a primeira parte é a integração. Como eu vou resolver essa integral? Como eu vou fazer essa integração? Bom, em primeiro lugar, né, nós podemos pensar, antes de mais nada, podemos reescrever esse problema da seguinte maneira. T como 7 que é o quadrado, né, mais 2 elevado a menos 1 meio. Né? Isso aqui ajuda a enxergar o tipo de integração que nós vamos fazer. Mas vai ser 7, de uma forma mais decente. Né? O que ajuda a enxergar melhor o problema. Então, dessa maneira, se eu considerar que o meu u é 7 ao quadrado mais 2, o meu du vai ser 14t. O meu du vai ser 14t, o que acontece? Né? Se eu multiplicar, né, o t por 14, lá fora da integral por 1 sobre 14, né, eu vou poder fazer, então, substituição tranquilamente. Né? No lugar do 14t, eu vou substituir por du. No lugar do 7 ao quadrado mais 2, tá? No lugar do 7 ao quadrado mais 2, vou colocar u. Tá? Então, a gente tem essa situação aqui, né? A gente pode fazer a substituição de forma tranquila, né? Substituindo isso de forma tranquila, né? Então, no lugar do 14t dt, vou botar du. No lugar do u, no lugar do 7 ao quadrado mais 2, vou colocar o u. E dessa maneira, eu posso ter, né? A integral vai ser nesse formato. Então, vai ser nesse formato. Então, nós temos o quê? Como é que fica? Eu tenho uma integral de u na p. Uma u na p. Então, a integral de u na p era p mais 1. Então, p mais 1 sobre mais 1, né? Quanto é que é 1 meio? Menos 1 meio mais 1, 1 meio, né? O que acontece aqui? Então, ficou u elevado ao meio sobre 1 meio. Desta maneira, o que eu tenho? Eu tenho 1 sobre 14 vezes a raiz de u sobre 1 meio. Aqui eu acho que eu estou vendo um errinho o professor está tendo um errinho, né? Qual é o errinho? Vai aqui. Ó, 14 vezes 1 meio é 28? Não, é 1 sétimo. Olha só, o professor acabou fazendo um erro. Então vamos corrigir o professor. Tá? 14. Quanto é 14 vezes 1 meio? É 28? Não, é 1 sétimo. Que é metade de 14 é 7. Tá? Como a gente vê aqui, metade de 14 é 7. Então, se é isto, deixa eu só ver uma calculadora aqui. Não peguei. Então, se é isto, o que nós temos? Vamos ver aqui. Aqui é 1 sétimo. Então, dessa forma, nós vamos ter o seguinte. Então, o que nós temos? Nós temos que determinar o valor do C. Para determinar o valor do C, nós vamos precisar de uma condição. Onde é que está essa condição? Essa condição está ali, ó. Tendo que a velocidade no instante 1 segundo é igual a 4. Então, a velocidade no instante 1 segundo é igual a 4. Então, aqui nós temos essa equação. Certo? Então, quando t é 1, eu vou colocar, quando t
No lugar do t eu vou colocar 1 e no lugar do v eu vou colocar 4. Então, 7 mais 2, 9, né? Raiz quadrada de 9 dá 3. Ah, mas aonde tem uma raiz quadrada? Não estou enxergando. Coisa horrível isso. Ele joga tudo. E a gente não sabe onde vem as coisas. 7, ó. O que nós temos? 7 mais 2, 9. 9 elevado ao meio dá quanto? 9 elevado ao meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 dá 3. Certo? 3 sobre 7. Vamos consertar aqui. 3 sobre 7. Agora, quanto é que dá 3? Então, 4 menos 3 sobre 7. 4 menos 3 sobre 7 vai ficar quanto? Vai ficar 28 menos 3. Então, vai ficar 25 sobre 7. Né? Então, vai ficar 25 sobre 7. Então, o que dá 25 que divide 7? 25 divide 7 deu 3,57, né? Dou grandes coisas. 3,57. Certo? Agora, então, está correto. Certo. Então, nós descobrimos quanto vale o C, quanto vale a constante de integração. Então, a minha solução particular é essa aqui. Tá? A 25 sobre 7. Nós temos a solução particular, mas qual é o objetivo do problema? Tá? Então, nós temos a integração, aplicamos a condição, e a terceira parte é o problema. Qual é o problema? Determinar a velocidade do móvel no instante 25. Para determinar a velocidade do móvel no instante 25, tem mais coisa aqui para consertar. Para determinar a velocidade do móvel no instante 25, né, nós temos então, isso aqui. Então, no lugar do t, eu vou colocar o 5. Então, no lugar do t, colocando o 5, nós vamos ter 5 aqui, 25, que divide 7. Aí é fazer a conta. Então, como é que fica essa conta? Né? Raiz de 7 vezes 25 mais 2. Né? Tudo isto vai ser dividido por 7 mais 25 divide 7. Isso deu 5,47. 5,47. Certo? Aí é trabalho braçal de calculadora. Tá? Problemas, sempre eles vão vir, né, nessas 3 etapas. Integrar, aplicar a condição, resolver o problema. Bom, vamos ver outros problemas. Esse problema aqui, ele tem duas coisas. Ele tem, né, ele quer a quantidade de metabolismo basal, né, e ele quer uma taxa média. Então, aqui ele está falando numa média. Vamos deixar a letra B a segundo plano. A letra A, obviamente, já sabe resolver. O que eu sei? É um modelo que aproxima a taxa de metabolismo basal em quilogramas por segundo. Né? Vamos arrumar aqui que esse quilogramas por segundo aqui não... Eu resolvi ele por quilogramas por hora. Então, vamos botar quilogramas por hora. A taxa basal aqui, em quilogramas por hora, em um homem de 25, um homem jovem, é de RT.
ou seja, R é uma taxa basal, ou seja, é uma taxa em quilogramas hora. É uma taxa, é uma derivada. Né? Onde T é o tempo em horas. Qual a quantidade de metabolismo basal em um homem jovem no período de 24 horas? Tá. Então, novamente, vamos arrumar aqui. Vou botar em horas para ficar coerente com a resolução que eu fiz. O que nós temos? Qual a taxa? Então, se o R é uma taxa, como é que eu sei? Quilograma por hora. Uma taxa. Quilocaloria. Quilocaloria eu vou chamar de metabolismo basal. Então, eu vou chamar de M. O E é tempo, né? Tempo em horas. Então, se eu quero saber o metabolismo basal, eu vou ter que integrar em a taxa. Então, para saber o metabolismo, eu preciso integrar a taxa. Né? Aí nós temos um fato importante. Qual é o fato importante? A gente está fazendo isso num ciclo. A gente sabe quando ele começa e sabe quando ele termina. Tá? Sabe quando ele começa e quando ele termina. Então, se a gente sabe quando ele começa e quando termina, né, nós temos uma integração definida. Eu sei quando ele começa e eu sei quando ele termina. Mas se eu não me desse conta disso, você ia ficar com um K, né? Então, você ia ficar com um K no final. Você vai resolver a integral e ia ficar com uma constante de integração. Só que daí, na hora que você faz a conta no período 24, no instante 24, menos a conta no instante 0, o que vai acontecer? As constantes de integração vão desaparecer. Então, não precisa ter uma condição inicial, porque nós temos um período fechado. Nesse período, ele começa em 0 e termina em 24. Então, eu conheço o começo, conheço o fim. Se eu tenho começo e eu tenho fim, eu não preciso de uma condição. Tá? Novamente, o nosso bom e velho raciocínio lógico nos acompanha. Então, nós temos que resolver essa integral. Então, como nós vamos resolver essa integral? Bom, integral de 85 é 85, né? Isso aqui eu coloquei uma vez numa prova e eu matei metade da turma porque fizeram a integral de 85 igual a 85. Integral de 85 é 85, né? E agora, se eu for integrar, né, o cosseno de π sobre 12, né? O que aconteceu? Onde que surgiu isso aqui? Π sobre 12, né? Isso aqui a gente já viu lá na aula de integral por substituição, né? Espero eu que vocês tenham feito já bastante daqueles exercícios e isso não seja mais um problema. Então, se o meu U é π sobre 12, o que vai ser meu DU? Né? O meu DU vai ser π sobre 12. Se vai ser π sobre 12, então eu vou ter que multiplicar, né? Eu vou ter que multiplicar dentro por π sobre 12. Então, se eu vou multiplicar dentro por π sobre 12, lá fora eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 12 sobre π, né? Por que é 12 sobre π? Porque π sobre 12, né? Vezes 12 sobre π dá 1. Né? Eu vou simplificar 12 que divide 12 e π que divide π. Isso tudo dá 1. Né? Bom, então nós já temos ali o 12 sobre π. Então agora o que nós temos que fazer é aplicar os limites. Então, o limite de 24 e o limite de 12. Então, primeiro de 24, então onde tem T, eu vou colocar 24, onde tem 12 eu vou colocar, onde tem, e depois 0, onde tem 0, onde tem T eu vou colocar 0. Sendo de vezes 0 é 0, né? 85 vezes 0. E a gente não vai gastar a pilha das nossas calculadoras calculando seno de 0, né, gente? Seno de 0 é 0.
Da mesma maneira, nós não vamos calcular, nós não vamos gastar pilha da nossa calculadora, né? Vamos fazer, para ver que se 24π, quanto é que é 24π dividido por 12? É 2π. E quanto é que é seno de 2π? Ah, não sei, professor, isso aqui é muito horrível. Então, o que é 2π? 2π é uma volta completa no ciclo trigonométrico. Então, se ele começa em 0, termina em 2π. Então, 2π e 0 é a mesma posição. Portanto, seno de 0 é igual ao seno de 2π. Então, o seno de 2π é igual ao seno de 0. Quanto é que é o seno de 0? É 0. Então, o seno de 2π é 0. Portanto, tá? O metabolismo basal é 2040, certo? Então, esse raciocínio em relação à trigonometria, né, espero eu que vocês já tenham, e é importante que vocês tenham, principalmente nesses cursos em que vocês vão estar trabalhando com topografia, com cálculo estrutural, com circuitos elétricos, essas coisas, tá, gente? Então, isso é bem importante. Bom, então tá. Feito isso, descobrimos que o metabolismo basal é 2040 kN. Então, kilonewtons não, quilocalorias. Tá, agora ele está falando em taxa média, então ele está falando em média. Então ele quer uma média nessas 24 horas. Qual foi a taxa média? Porque o que nós verificamos? Ah, o R de T, se você pegar essa função e for fazer um gráfico, tá? Se você pegar essa função e for fazer um gráfico, o que você vai ter? Você vai ter aqui o 85 e você vai ter uma coisa assim. Qual foi a taxa média? Tá? Então temos que descobrir quanto é que é essa taxa média. Como é que nós descobrimos a taxa média? Bom, aplicando o teorema do valor médio. Como é que é o teorema do valor médio? Que a gente viu na aula passada. Tem que pegar 1 sobre B menos A, ou seja, o tamanho do intervalo. Eu vou dividir 1 sobre o tamanho do intervalo, vezes a integral no intervalo, que nós queremos, o intervalo é de 0 a 24. Isso aqui vai me dar a taxa média. Então, isso a gente já viu na semana passada, vocês já fizeram exercícios essa semana. E aí o que acontece? 1 sobre 24 e a integral. Bom, essa integral aqui vocês já conhecem, nós recém calculamos ela. Quanto é que é essa integral? A integral é 2040. Se a integral é 2040, quanto é que é 2040 dividido por 24? É 85. Tá? Basicamente o que a gente fez aqui no gráfico é isso, né? Se você tem aqui, você tem um 85, né? Ela vai estar flutuando aqui, né? Qual é o valor médio? O valor médio vai ser o 85. Tá? Bem certinho. Então, aqui nós temos duas maneiras de... Nesse problema, ele cobrou as duas formas, né? Que nós temos de resolver o problema, quando a gente está pedindo a variável, e quando ele está pedindo aqui exatamente a média. Quando eu estou trabalhando com uma média, né, então eu tenho que aplicar o teorema do valor médio. Beleza. Vamos começar agora a falar de integrais impróprias. Né? Vocês fizeram a pré-aula trabalhando com integrais impróprias. Tá. O que a gente tem nas integrais impróprias? O que é integral imprópria? Bom, então, vamos o seguinte. Vamos pegar uma região limitada pelas curvas. Então, temos essas duas curvas aqui. Não, 3 curvas. Então, limitada por y igual a 1 sobre x. Y igual a 1 sobre x é essa curva aqui.
curva em verde. X igual a 1. X igual a 1, essa curva aqui. X igual a 5. Aqui. Nós queremos qual área? A área limitada por essas curvas. E faltou também um detalhe. Agora que eu lembrei. Eu não defini todo o... Faltou definir uma curva. Vamos lá. Vou anotar aqui. Vamos esperar o Excel não. Pode pensar. Então, o que faltou? Ó, eu tenho y igual a 1 sobre x ao quadrado. A curva em verde. X igual a 1. Essa curva aqui. X igual a 5. Essa curva aqui. Fechou todos os lados? Não, não fechou todos os lados. E um lado não está fechado. Qual lado que não está fechado? Esse aqui. Tem que fechar a parte de baixo. Ah, precisa ser tão detalhista? Claro. Exatamente. Qual curva que está faltando? Y igual a 0. A curva y igual a 0 é o eixo x. Tá? Então, tá. É o eixo x, está aqui. Então, fechou esse limite, este limite, este limite e aquele limite. Então, os 4 limites aqui. Certo? Então, a nossa área é essa aqui. Bom, a minha integral, a integral para calcular essa área aqui é uma integral que vai de 1 até 5 de dx sobre x ao quadrado. Muito bom. Tá. Então, quem é o x ao quadrado, que está no denominador dx sobre x ao quadrado, eu posso escrever como x na menos 2. Tá? Como x na menos 2. Bom, então vai ficar x na menos 1 sobre menos 1. Resolvendo isso, né? Ou seja, fica menos 1 sobre x. Vai ficar menos quinto mais 1. Quanto é que é menos 1 quinto mais 1? 4 quintos, que é igual a 0,8. Aquela área ali, ela é de 0,8. Tá? Uma situação bem simples. Conseguimos medir aquela área. Só que agora eu quero algo mais. Tá? Quero essa mesma situação, só que com y igual a 0. Ou melhor, com x igual a 10. Com x igual a 10, né, o que eu tenho? Eu vou lá na ponta. Ó. Eu quero toda essa região aqui. Vem daqui, parará, e vai indo até x igual a 10. O que vai acontecer? Bom, vamos refazer todas as contas. E vai ficar menos 1 sobre 10 mais 1. Vai ficar 9 sobre 10. 9 sobre 10 é 0,9. Aumentou? Aumentou em 0,1. Ou seja, esse pedacinho aqui, repare, esse pedacinho aqui tem 0,8. Agora, esse pedacinho daqui, até esse pedacinho daqui, né, tem quase não tem área ali embaixo, mas tem uma área, é 0,1. Se eu somar esse pedacinho com esse pedacinho aqui, deu 0,9. Agora, eu vou fazer o seguinte, e se esse limite superior for um número qualquer, um número muito grande. Vamos supor que esse limite superior seja um número muito grande, tipo, sei lá, 1000, 1 milhão. O que vai acontecer? Esse limite
Superior é um limite, é um número grande. Então, né? Então, fazendo tudo direitinho, eu vou ficar com menos 1 sobre b mais 1, né? Então, fazendo isso ser muito grande, né? Ou seja, esse b indo para o infinito. O que vai acontecer quando o b vai para o infinito? Então, se o b vai para infinito, o que acontece? Então, vai ficar... 1 é constante, ele sai para fora do limite, né? Então, vai sobrar quem? Eu vou ficar com o limite de 1 sobre b. Quanto é que é o limite de 1 sobre b quando esse b vai para infinito? O que vocês viram lá em cálculo 1? Esse b vai para infinito, quer dizer o quê? Ele vai estar assumindo valores como 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. O que acontece com a fração? Se o b desce, o que acontece com a fração? A fração diminui, né? 1 sobre 1000 é 10 na menos 3. 1 sobre 1 milhão é 10 na menos 6. Ou seja, 1 sobre 1000, milímetro. 1 sobre milhão, micrômetro. 1 sobre 1 bilhão, nanômetro. Já está cada vez pior, cada vez menor. Então, conforme aumenta o denominador, né? Conforme aumenta o denominador, a fração vai para zero. Então, o limite é zero. Até que é 1 menos zero? 1. Então, nós vemos o seguinte, que conforme a área vai, conforme o meu B vai se estendendo, a área ela vai convergir, né? A área vai convergir para a convergir para o que é convergir? Quer dizer que ela vai ir na direção daquele valor, que é o valor, certo? Aqui nessa ilustração nós vemos o seguinte, né? Nós vemos a evolução. Se o meu B for 2, a minha área é 0,5. Se o meu B for 3, né? Se o meu B for 5, e se o meu B tender ao infinito, né? Ele vai ir para... Isso é a minha integral imprópria. É quando um dos limites da integral vai para mais infinito ou para menos infinito. Para mais infinito, vai para menos infinito. Certo? O que aconteceu ali? Eu tenho, por exemplo, esse modelo de A mais infinito, né? Então, o que eu faço? No lugar infinito, né, do meu lado direito, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o B. Só que para eu colocar o B, né, como limite, eu vou ter que dizer que esse B vai para mais infinito. Vou fazer limite de B indo para mais infinito. Tá? Então, eu vou primeiro resolver a integral e depois que eu resolvo a integral, eu calculo o limite. Né? Mas pode ter o contrário? Eu posso ter menos infinito até B? Pode. Qual a forma de tratar isso? Da mesma maneira. Né? Da mesma maneira, sem mistério nenhum. Então, vamos pôr a mão na massa. Né? Colocando a mão na massa, nós temos o seguinte. Nós temos a integral, a raiz quadrada de I na menos X. E antes da gente ficar apavorado, que, ai meu Deus, que coisa horrível, né? O problema aqui é resolver a integral imprópria. Primeiramente, como é que eu trato a raiz quadrada? Eu trato a raiz quadrada como uma potência de 1 meio. Se é uma potência de 1 meio, o que acontece quando tem menos? Eu tenho potência de potência. Né? Eu tenho aqui. Quando eu tenho uma potência de potência, eu tenho e na menos x elevado a 1 meio, vai ficar menos x vezes 2, né? Eu vou multiplicar os expoentes, né? Isso aí vocês já sabem isso desde né, da oitava série. Né? Vocês revisaram isso lá em cálculo zero.
onde tem essa situação de potência, a gente multiplica os expoentes. Né? Depois pode botar no Google lá. Potência de potência. É uma propriedade da potenciação. Então, o que acontece? A minha integral, né? A minha integral agora é essa aqui. Né? E na menos x ao quadrado. Tá. Isso é uma integral que a gente consegue resolver tranquilamente por substituição. Tá. Mas nós temos uma integral imprópria. Então, como é que a gente vai resolver isso? Muito simples. Né? Ou seja, no lugar de infinito, eu vou colocar o b, e na frente da integral, eu vou colocar o limite de b indo para o infinito. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer agora é resolver a integral, e depois que resolver a integral, a gente vai resolver o limite. Então, tá. Ele foi lá para cima? Eu acho que eu apertei no end. Eu mando uma coisa ali que foi lá para cima. Então tá. O nosso objetivo é esse aqui. Então, como eu vou resolver essa integral? Aqui já mostrou, né? Como é que eu resolvo a integral? Então, a nossa integral definida é menos x sobre 2 dx. Muito simples. Quem é o u? O u é menos x sobre 2. Tá? Então, se o u é x menos x sobre 2, quem é meu du? A derivada disso. A derivada disso é menos 1 sobre 2, né? Dx. Então, falta eu multiplicar lá dentro por menos 1 meio. E aqui fora por quanto? Por menos 2. Então, menos 1 meio dx vai ocupar o lugar do du. Né? O menos x sobre 2 vai ocupar o lugar do u. Então, eu sei que vocês já estão, né, cientes disso. Então, ficou menos 2 e na menos x sobre 2. Ou menos 2 vezes e na u. Feito isso, agora nós temos que resolver limites de integração, não o limite da integral ainda. O limite que está aqui. Vamos pegar o limite da integração. No lugar do x, eu vou colocar b. No lugar do x, eu vou colocar o zero. Né? E aí? O que vai acontecer? Então, na zero é 1. Aqui eu dei um espacinho bem grande. Então, o que aconteceu? Vamos fazer a continha aqui do lado. Então, vai ficar menos 2 do limite, né, de b indo para mais infinito. Por que eu botei esse menos 2 para fora? Ora, muito simples. Esse 2 é constante, ele sai para fora do limite. Porque o limite ele incide aonde? Sobre a função. Né? B sobre 2. Mais 2. Por que eu já boto aqui mais 2? Porque quanto é que é E na zero? E na zero é 1. 1 vezes 2, 2. Tem B aqui, nessa parcela, tem a letra B? Não tem a letra B. Então, o limite sobre algo constante vai ser algo constante. O único lugar que incide o limite é aqui. Bom, isso aí é a revisão lá de cálculo 1, né? Não precisaria nem estar explicando isso. Também lá de cálculo 1, a gente tem que saber o quê? Se o B vai para mais infinito, ou seja, o B está indo para mais infinito, ou seja, ele está indo para mais infinito, o que está acontecendo com o exponencial negativo? Mas aqui é menos x
E aqui é menos x sobre 2. É a mesma coisa, gente. Né? Eu tenho um exponencial negativo. Nesse caso aqui, ele vai decair mais lento do que esse. Esse daqui vai decair mais rápido. Ah, mas os dois vão decair. Se o meu x for para mais infinito, o exponencial vai ir para quanto? O exponencial vai ir para zero. Então, isso aqui vai para zero. E dessa forma, vai ficar menos 2 vezes zero, mais 2. E por isso, então, fica 2. Certo? Então, é isso. Esse é o processo que a gente passa para resolver uma integral imprópria. Tem que recordar coisas de cálculo 1? Tem que saber coisas de cálculo, tem que saber um pouquinho, sim. Agora eu vou deixar vocês pensando nessa integral aqui. Então, agora nesses 20 minutinhos, estamos chegando ao final da segunda live, vocês então, né, tracem as estratégias de vocês, tentem resolver essa integral, e depois na hora das 21h20, eu retorno e então nós concluímos então a live de hoje, certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês agora na segunda live. Passa um print, nada agora. E quem printou, printou. Quem não printou, pega do coleguinha no grupo do WhatsApp. Certo? Daqui um pouco.